Pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e a pedido de alguns inscritos do canal, eu vou resolver agora a prova de matemática e raciocínio lógico do concurso de nível fundamental para assistente operacional 2 da Unesp Campus Araçatuba, que aconteceu no dia 23 de junho de 2024. E sempre lembrando, pessoal, a maneira que eu resolvo as questões aqui no canal é apenas a minha sugestão de resolução. Você pode resolver da maneira que você quiser, da forma que você achar melhor ou que você se sentir mais confortável. Esta aqui é somente a minha sugestão de resolução para poder ajudar a quem precisa estudar matemática, beleza? Então bora lá para a gente resolver a prova. Então vamos à primeira questão da prova, pessoal, que foi essa questão 11, e que tratou da resolução de uma pequena equação de primeiro grau. A questão diz assim: a tabela a seguir apresenta os valores de alguns produtos junto a uma loja. Nessa loja, Nicolas adquiriu 3 latas de tinta, 2 sacos de argamassa e alguns pincéis, e pagou pela compra o valor total de R$ 281. A partir dessas informações, é correto afirmar que o número de pincéis adquiridos por Nicolas foi qual desses daqui. E aqui colocou para a gente essa tabela indicando aqui o produto que ele adquiriu e aqui o preço de cada um desses produtos. Então ele quer que a gente determine aqui qual foi a quantidade de pincéis aqui que o Nicolas adquiriu. Então vamos colocar aqui uma outra coluna para indicar a quantidade adquirida e o valor que ele pagou aqui por cada um desses produtos. Repare que o texto informou aqui que ele adquiriu 3 latas de tinta. Então, lata de tinta, que é a quantidade que ele adquiriu, foram 3. Mas foi informado que o preço de cada lata de tinta é R$ 45. Então, quanto que ele pagou por essas 3 latas? É só multiplicar aqui, R$ 45 pela quantidade que ele adquiriu. Então, 45 vezes 3, o valor que ele pagou pelas 3 latas foi R$ 135. Mas também informou que ele adquiriu aqui, 2 sacos de argamassa. Então, observe, saco de argamassa aqui, ele adquiriu 2 sacos, mas informou que o preço de cada saco aqui é R$ 25. Como ele adquiriu, foram 2 sacos, então 25 vezes 2 aqui, ele vai pagar então R$ 50 por esses 2 sacos. Falou que ele adquiriu alguns pincéis, mas não disse quantos é exatamente o número de pincéis que a questão quer que a gente determine. Então, como eu não sei qual que é essa quantidade de pincéis que ele adquiriu, vamos falar que foi uma quantidade X. Mas qual vai ser o valor que ele vai pagar por essa quantidade X de pincéis? Foi informado que o preço de cada pincel é R$ 12. Como ele adquiriu X pincéis, então vai ser 12 vezes essa quantidade X de pincéis que ele adquiriu, 12x. Mas informou que o valor total que ele pagou foi R$ 281. Então, se a gente somar todos esses valores aqui, tem que dar o valor total, que é 281. Então, somando aqui, fazendo essas continhas, 135 mais 50 aqui vai dar 185, mais 12x. Isso tem que ser igual a 281. Então, agora é só pegar esse 185, está aqui somando, a gente passa para cá subtraindo. Assim, a gente vai ter 12x é igual a 281 menos 185, que vai dar 96. Para achar agora o valor do x, é só pegar esse 12 que está multiplicando, a gente passa dividindo. Dividindo 96 igual por 12, você vai encontrar que x é 8. X é exatamente o que nós estamos querendo aqui, que é o número de pincéis adquiridos por Nicolas. Então, é correto afirmar que o número de pincéis adquiridos por Nicolas foram 8 pincéis. E essa resposta tem aqui na letra C. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 12, pessoal, foi uma questão que tratou de conversão de unidade de comprimento e de algumas operações aritméticas fundamentais. A questão diz assim: Ana está com 1,75 m de altura. A altura de Bárbara, por sua vez, corresponde a 4/5 da altura de Ana. Então, a diferença entre as alturas de Ana e de Bárbara
corresponde a qual desses daqui? Bom, veja que o texto está informando aqui, ó, que Ana está com 1,75 m de altura, mas informou que a altura de Bárbara corresponde a 4/5 da altura de Ana. Mas observe que a resposta aqui, ó, em centímetro. As alternativas são todas em centímetros. Então nós vamos converter essa altura de Ana, que está em metro, para centímetro. Vamos recordar que 1 metro corresponde aqui a 100 centímetros. Então aqui é só pegar 1,75 e multiplicar por 100. Multiplicando 1,75 por 100, é só pegar a vírgula que está aqui e deslocar 2 casas para a direita, que isso aqui vai ficar 175 centímetros. Pronto, então já sei que a altura de Ana em centímetros são 175 centímetros. Mas sabemos que a altura de Bárbara corresponde a 4/5 da altura de Ana, que agora em centímetros é 175 centímetros. Então a altura de Bárbara vai ser 4/5 de 175 centímetros. Dia em matemática é vezes. Então a altura de Bárbara vai ser 4/5 vezes 175 centímetros. Aqui já poder simplificar esse 175 com 5. Se você dividir 175 por 5, você vai encontrar 35. E agora é só pegar 35 e multiplicar por 4, você vai achar que a altura de Bárbara, então, é de 140 centímetros. A questão é que a gente calcula aqui qual que é a diferença entre as alturas de Ana e de Bárbara. Bom, então é só pegar aqui a altura de Ana, que é 175 centímetros, e retirar aqui a altura de Bárbara, que é 140. Então, essa diferença foi de 35 centímetros. E essa resposta, a gente tem aqui na letra E. Show de bola, mais uma boa questão, não foi, gente? Questão 13, pessoal, foi uma questão que tratou de algumas operações aritméticas fundamentais, de uma regra de 3 simples e cálculo de porcentagem. A questão diz assim: um frasco com 180 ml de capacidade estava completamente cheio de álcool. Daniel gastou o correspondente a 35% do volume total de álcool que estava no frasco e, em seguida, colocou 45 ml de álcool no frasco. Com isso, o volume de álcool no interior do frasco passou a corresponder, em relação à capacidade desse frasco, a qual desses daqui? Bom, veja que o texto está informando que esse frasco aqui, com 180 ml de capacidade, estava completamente cheio de álcool. Portanto, qual que é a quantidade inicial de álcool nesse frasco? É a capacidade total dele aqui, que é 180 ml. Mas informou que Daniel gastou o correspondente a 35% do volume total de álcool que estava no frasco. Então, assim, qual foi a quantidade utilizada aqui por Daniel? Diz que Daniel usou aqui, ó, 35% do volume total de álcool que estava no frasco, que é essa quantidade, 180 ml. Então, a quantidade usada por Daniel corresponde a 35% dessa quantidade total, que é 180 ml. Agora, observe, 35% é 35 sobre 100, e 35 sobre 100 é 0,35. Assim, a quantidade usada por Daniel será 0,35 de 180 ml. De matemática é vezes, então isso aqui vai ser 0,35 vezes 180 ml. Aí, fazendo essas continhas no cantinho do papel, multiplicando 0,35 por 180, você vai chegar em 63 ml. Portanto, a quantidade que foi usada por Daniel foi 63 ml. Dessa forma, qual foi a quantidade que restou? Para saber qual foi a quantidade que restou, é só pegar a quantidade inicial de álcool que havia no frasco, que é 180 ml, retirar o que o Daniel usou, que foi 63 ml, então vai restar 180 menos 63, tem que restar 117 ml. Mas informou que em seguida ele colocou 45 ml de álcool no frasco. Aí falou que com isso o volume de álcool no interior do frasco agora passou a corresponder em relação à capacidade desse frasco a quantos por cento? Então, qual vai ser agora a quantidade final após esse acréscimo do Daniel? Veja, o Daniel acrescentou aqui, ó, 45 ml de álcool.
Então, para saber agora qual que é essa quantidade final, após o acréscimo dele, é só pegar a quantidade que havia restado, que é 117 ml, somar com os 45 ml que ele colocou e fazendo essas continhas aí, 117 ml mais 45 ml, então a quantidade final passou a ser 162 ml. O que a questão quer saber agora da gente é quantos por cento que essa quantidade final, 162 ml, representa em relação a essa quantidade inicial, que é 180 ml. Então nós queremos saber quantos por cento que 162 é de 180. Então essa quantidade inicial aqui, que é os 180 ml, corresponde ao total, que é 100%. Essa quantidade final aqui, que são 162 ml, corresponde a quantos por cento desses 180 ml? Nós não sabemos, vou falar que vai ser então um percentual X qualquer. Repare, temos essa regrinha de 3 simples aqui, ó, diretamente proporcional. É só pegar isso aí, multiplicar em cruz. 180 aqui vezes x, 180x. 162 aqui vezes 100, é só acrescentar 2 zerinhos no final, que vai dar 16.200. Para achar agora o valor desse x, é só pegar esse 180 que está aqui multiplicando, a gente passa para cá dividindo. Aí agora é só fazer essas continhas aí no cantinho do papel. Pegar 16.200 e dividir por 180. Se você fizer essas continhas aí, você vai chegar em 90. 90 o quê? Repare que o x aqui eu estou indicando para a gente o percentual que esse 162 ml representa em relação a 180 ml. Então ele representa 90%. E essa resposta tem aqui na letra A. Show de bola, mais uma boa questão, não foi, gente? Questão 14, pessoal, uma questão que tratou de conversão de unidade de tempo e de algumas operações aritméticas fundamentais. A questão diz assim: o serviço de manutenção de um veículo consistiu de 3 etapas, tendo a primeira duração de 2 horas e 35 minutos e a segunda duração de 1 hora e 45 minutos. Nenhum intervalo foi dado entre as etapas e a duração total do serviço foi de 5 horas. Então, a terceira etapa do serviço teve duração de qual desses daqui? Bom, veja que o texto está informando para a gente que o serviço de manutenção desse veículo consistiu de 3 etapas. Então, vamos marcar aqui, ó, primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa. Informou que a primeira etapa ela teve duração aqui de 2 horas e 35 minutos. A segunda etapa teve duração de 1 hora e 45 minutos. Informou que nenhum intervalo foi dado entre as etapas e a duração total do serviço foi de 5 horas. E quer saber qual foi o tempo de duração dessa terceira etapa. Então, esse aqui eu não sei, eu falo que foi uma quantidade X aqui. Mas observe, as unidades aqui elas estão diferentes. Aqui nós temos horas e minutos. Então, nós vamos converter aqui ó, tudo para uma mesma unidade. Vamos passar tudo para minuto. A gente sabe que 1 hora corresponde a 60 minutos. Assim, o tempo de duração da primeira etapa foram 2 horas e 35 minutos. Cada hora são 60 minutos, então 2 é 60 minutos, 120 minutos, mais 35 minutos, totaliza quanto? Somando 120 aqui com 35, então vai dar um total de 155 minutos. Assim, a primeira etapa teve duração de 155 minutos. A segunda etapa foi de 1 hora e 45 minutos. Mais 1 hora são 60 minutos, mais esses 45 totaliza quanto? 60 com 45 aqui totaliza 105 minutos. E a terceira etapa é esse tempo X aqui. Mas diz que nenhum intervalo foi dado entre as etapas e que a duração total do serviço foi de 5 horas. Então, se a gente somar todos esses tempos aqui, ó, tem que dar 5 horas. No entanto, observe, aqui também o tempo está em horas. Vamos converter esse tempo em horas aqui para minutos. A gente sabe que cada hora são 60 minutos. Então, 5 vezes 60 minutos aqui vai dar 300 minutos. Então, somando tudo isso aqui, ó, tem que dar 300 minutos. Então, vamos fazer essas continhas aqui, ó. 155 mais 105, isso aqui vai dar 260. Mais x, isso aqui tem que ser igual aos 300 minutos. Então, agora é só pegar esse 260 e a gente passa aqui para o segundo membro.
Então nós vamos ter que o x aqui vai ser 300 menos 260 vai dar 40. 40 é o quê? Qual que é a unidade que a gente está utilizando aqui? Como a gente converteu tudo para minutos, aqui vai ser 40 minutos. Assim, a terceira etapa do serviço teve duração de 40 minutos. E essa resposta a gente tem que ir na letra D. Show de bola, foi mais uma boa questão, não foi, gente? Última questão da prova, pessoal, foi essa questão 15, em que tratou do cálculo de perímetro, cálculo de área e também de algumas operações aritméticas fundamentais. A questão diz assim: um salão retangular tem perímetro de 42 metros e seu comprimento é 9 metros maior do que sua largura. O piso desse salão foi totalmente recoberto com peças cerâmicas quadradas, todas iguais, colado medindo 50 centímetros. Desconsiderando qualquer espaço entre as peças cerâmicas, se as peças foram compradas a R$ 25 cada uma, o custo total com a aquisição dessas peças foi qual desses daqui? Bom, veja que o texto está informando que nós temos aqui um salão retangular. Então vamos colocar aqui um retângulo para ilustrar esse nosso salão. Informou que o perímetro desse retângulo aqui é de 42 metros. Informou também que esse retângulo aqui, ó, o comprimento dele é 9 metros maior do que a sua largura. Mas qual é a medida dessa largura aqui, ó? Eu não sei quanto que mede essa largura, eu vou falar que essa largura então mede x. Mas a gente sabe que o comprimento aqui é 9 metros maior do que a largura. Então o comprimento tem que ser 9 metros a mais do que essa medida x. Então esse comprimento tem que ser essa medida x mais 9. Mas a gente sabe que o perímetro é 42 metros. E perímetro nada mais é que a soma de todos os lados do polígono. Mas como esse polígono aqui é um retângulo, a gente sabe que nos retângulos os lados opostos são iguais. Então se esse comprimento aqui nós estamos chamando de x mais 9, então aqui também vai ter que ser x mais 9. Os lados opostos são iguais. Se essa largura é x, essa daqui também vai ter que ser x. Então, se a gente somar todos esses lados aqui, tem que dar 42. Então, somando aqui, ó, o comprimento x mais 9, mais esse aqui que também é x mais 9, mais essa largura que é x, mais esse aqui que também é x, isso tem que dar 42. Então, aqui agora é só fazer essas continhas. Vamos juntar os termos semelhantes. Nós temos aqui, ó, 1x mais 1x, 2x, mais 1x, 3x, mais 1x, 4x, mais 9, mais 18. E isso é igual a 42. Agora vamos pegar esse 18 e vamos passar aqui para o segundo membro. Então nós vamos ter que 4x vai ser 42, menos 18 que vai dar 24. Assim, para achar o valor do x, é só pegar o 4, multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 24 por 4x, então, vale 6. Então, já sei que essa largura do salão aqui, ó, mede 6 metros. E quanto que mediu o comprimento? O comprimento é 9 metros a mais. Então, se o x aqui é 6 metros, 6 mais 9, então aqui vai ser 15 metros. Então, já sei que esse salão tem 15 metros de comprimento por 6 metros aqui de largura. Informou que o piso desse salão foi totalmente recoberto com peças cerâmicas quadradas, todas iguais e com lado medindo 50 centímetros. Então, todo o piso desse salão foi recoberto aqui com peças cerâmicas quadradas. Então, nós vamos colocar aqui o quadrado aqui para ilustrar aqui essas peças cerâmicas. Diz que todas elas são iguais e cada uma tem lado aqui, ó, que mede 50 centímetros. Aí ele falou, desconsiderando qualquer espaço entre as peças cerâmicas, se as peças foram compradas a R$ 25 cada uma, ele quer que a gente determine qual foi o custo total com a aquisição dessas peças. Bom, então o que a gente precisa fazer aqui é calcular qual que é a área desse salão e dividir aqui pela área de cada peça. Se a gente encontrar aqui a área do salão, depois a gente calcula também a área de cada peça cerâmica, dividir a área do salão pela área de uma peça cerâmica, nós vamos saber quantas peças que a gente vai precisar. Aí agora é só pegar a quantidade de peças e multiplicar pelo preço de cada peça, que é R$ 25. Bom, só que observe, as unidades aqui estão diferentes.
a unidade das peças aqui está em centímetro e a unidade aqui do salão está em metro. Então nós vamos converter aqui metro para centímetro. A gente sabe que 1 metro são 100 centímetros. Então aqui, ó, 15 metros. 15 vezes 100, então aqui vai ser 1.500 centímetros aqui o comprimento. A largura são 6 metros. Cada metro são 100 centímetros. Então 6 vezes 100, a largura então é de 600 centímetros. Pronto, agora nós ficamos com as unidades todas iguais. Tudo está em centímetro. Então vamos calcular primeiramente aqui a área do piso. A área total aqui, ó, do salão, a área do piso. Então, para a gente determinar a área de um retângulo, é só multiplicar o comprimento pela largura. Então, vamos multiplicar essas medidas agora que ficaram em centímetros. Então, vai ser 1.500 centímetros vezes 600 centímetros. É só multiplicar o comprimento pela largura. Então, vai ser 1.500 vezes 600. Fazendo essas continhas aí no cantinho do papel. Multiplicando 1.500 por 600, a gente vai chegar em 900 mil. Então, já sei que a área desse salão aqui, ou seja, a área desse piso, vai ser de 900 mil centímetros quadrados. Agora, vamos calcular também a área de cada peça de cerâmica. Bom, a peça aqui tem um formato aqui de 1 quadrado. Então, também é só multiplicar aqui, ó, o comprimento pela largura. Então, vai ser 50 centímetros vezes 50 centímetros. Então, vai ser 50 vezes 50, fazendo essas continhas, vai dar 2.500 centímetros quadrados. Assim, qual vai ser a quantidade de peças de cerâmicas necessárias que vai precisar aqui para revestir todo esse piso? É só pegar a área do piso aqui, que é 900 mil, e dividir pela área de uma cerâmica, que é 2.500, e novamente, fazendo essas continhas aí no cantinho do papel. Dividindo 900 mil por 2.500, vai chegar em 360. Então, nós vamos precisar de 360 peças de cerâmicas. Como ele quer saber qual que é o custo total com a aquisição dessas peças, mas informou que cada peça foi comprada aqui a R$ 25, então é só pegar a quantidade de peças que a gente vai precisar, que é 360, e multiplicar pelo preço de cada peça, que é 25. Multiplicando aí, fazendo essas continhas, 360, multiplicando por 25, você vai chegar em R$ 9.000. Portanto, o custo total com a aquisição dessas peças foi de R$ 9.000, e essa resposta a gente tem aqui na letra B. Show de bola, foi mais uma boa questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal, gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!